Olha que movimentação suave. Olha que movimento confortável. Quantas coisas será que eu consigo fazer com isso? Meu Deus, tá muito bonito! Dessa vez eu parti de um projeto totalmente em branco. E eu vou começar como eu sempre faço. Vou criar uma pasta Blueprints. E como a única coisa que a gente vai fazer é a câmera, no fundo a única coisa que a gente precisa é um ator, no caso é o Pon, que seja essa câmera e possua essa função de mexer suavemente. Mas como o projeto é totalmente em branco, eu também quero mostrar sobre o Game Mode e como que o Pon é selecionado dado o meu Game Mode. Então tá, vou criar aqui o Pon e já vou aproveitar aqui também e criar o Game Mode. Esse meu Game Mode eu vou chamar de Camera Mode e esse Pon eu vou chamar de Câmera Pon. O meu Game Mode é uma das primeiras coisas que vai abrir assim que o meu jogo for executado. Eu vou escolher que esse mapa inicie com esse Game Mode que eu acabei de criar. Dessa forma que ele está selecionado com o None, a gente vê que nada vai funcionar. O default Pon vai ser None, o HUD é None, tudo é None. Eu vou escolher esse que eu acabei de criar, Camera Mode, que ele usa os padrões, ó. Default Pon, usa o HUD, Player Controller, tudo padrão que já vem com o Unreal. Mas, como eu criei um Pon, a gente não vai usar esse default Pon. A gente vai usar o Câmera Pon, aqui, que eu acabei de criar. O resto pode deixar o padrão mesmo. Então todo mapa que você executa tem isso. Tem Game Mode e tem uma série de classes padrão que esse Game Mode invoca. Mesmo quando você não cria uma blueprint específica, você tem uma instância para o HUD, uma instância para o Player Controller, uma instância para o Game State. Só que são os padrões da Unreal. No caso eu criei o Pon e estou substituindo o padrão pelo nosso aqui que a gente vai configurar agora. O nosso Pon vai ter a seguinte configuração. Eu vou simplesmente adicionar um Spring Arm e na ponta desse Spring Arm uma câmera. E a movimentação dessa minha câmera vai ser muito simples. Aqui está a minha câmera. Eu quero que ela funcione da seguinte maneira. Quando eu segurar o botão esquerdo e mover ela horizontalmente, ela vai mexer nesse eixo. E segurando o botão esquerdo, movimentando verticalmente, é nesse eixo. É só isso que eu quero fazer. Devolver ela para o zero aqui. Então vamos começar programando isso. Eu vou apagar tudo isso aqui. E aí eu vou fazer left mouse button. E a partir daqui eu posso usar de duas maneiras. Eu posso criar uma variável. E eu quero mostrar essas duas maneiras justamente para ilustrar que nem tudo precisa ser feito de uma única maneira. Existem várias soluções para o mesmo problema. Eu vou criar uma variável e vou chamar ela de mouse pressionado. Então, quando eu pressionar, eu vou dizer que o mouse foi pressionado, como verdadeiro. Quando eu soltar o botão, eu vou dizer que o mouse foi solto, assim. Dessa forma, mouse pressionado vira falso. E eu vou usar um event tick. E desse meu event tick eu vou puxar um branch. E eu vou verificar justamente essa variável que é o mouse pressionado. Eu arrastei ela daqui, soltei aqui na condição. Então o que é o event tick? O event tick ele é chamado a cada frame do jogo. Então esse branch só vai passar quando o mouse pressionado for verdadeiro. Ou seja, eu seguro o botão, esse event tick aqui vai estar passando. Quando eu soltar o botão, esse event tick não vai estar passando. Por exemplo, se eu colocar aqui print funcionando, compilar durante o jogo, eu vou segurar o botão esquerdo e funcionando, soltei. E, bom, daqui a pouco apaga. Aí, apagou. Aperta o botão, solta o botão, aperta o botão, solta o botão. Basicamente, o event tick fica sendo chamado todo frame, enquanto o meu mouse está sendo pressionado. Essa é uma maneira de ser feita. Para a gente não precisar criar variável, não precisar fazer dessa forma, a Unreal também tem uma outra possibilidade. A gente pode utilizar o pino gate. Esse aqui. Só que aqui a conexão veio errada no caso. Eu vou colocar o open quando eu aperto, o close quando eu solto, e o event tick é o meu sinal, vai ficar aqui em cima. Então, basicamente, o gate é um portão que vai abrir e fechar com o meu pressionar e o meu soltar do meu botão esquerdo do mouse. E esse sinal é justamente esse pino aqui de saída do meu gate. Então, a única coisa que eu preciso fazer é mover a rotação do meu Spring Arm. Lembra que aqui na Viewport a gente fez essa brincadeira? Basta eu mexer na rotação do meu Spring Arm, que a câmera que está aqui acoplada na ponta do Spring Arm mexe junto. Olha, eu rotaciono e ela rotaciona, tá vendo? Eu não preciso me preocupar com a posição da câmera, eu não preciso mexer a posição dela. A única coisa que eu preciso mexer realmente é a rotação do meu Spring Arm. Então, voltando aqui no Event Graph, eu pego o meu Spring Arm e eu vou adicionar um Edge World Rotation. E aqui eu consigo colocar o quanto eu quero adicionar a cada tick em algum eixo que eu escolher. Aqui no caso tem os 3 eixos, X, Y e Z. Eu vou dar split nesse pino aqui, clica no pino, botão direito split. Que aí eu posso deixar os pinos X e Y como zero mesmo, não vou mexer. Eu só quero mexer no eixo Z. Então eu vou colocar, por exemplo, 1 grau. Enquanto eu estiver segurando, ele vai rotacionar 1 grau positivo no eixo Z. Então vamos dar play, vou segurar o botão e a câmera começa a rodar. Solto o botão, parou. Aperto, vai, soltei, parou. Maravilha, tá rodando mais ou menos suave. Só que eu não quero que ele rode desse jeito, eu quero que ele rode de acordo com o movimento do meu mouse. Então, o que eu posso usar para ligar aqui é, por exemplo, o meu mouse X. E aí eu tenho que me preocupar se eu vou usar o evento, tem dessa forma, que ele é um evento, é como se fosse o event tick, ele vai ser ativado toda hora. Ou eu também tenho aqui, ó, no mouse values, tem o mouse X também, que aí ele é diferente, ele é só uma função pura com valor de X. Eu, no caso, quero só a função pura mesmo, e vou conectar aqui diretamente. Então, compilando, eu posso dar play, e agora eu mexo para um lado, ele rotaciona para um lado, mexo para o outro, ele rotaciona para o outro. Estou segurando o botão do mouse e arrastando meu mouse aqui, e está mexendo perfeitamente. E agora falta adicionar o eixo vertical.
Só que para o eixo vertical, eu não posso utilizar essa mesma função. Olha o que acontece se eu pegar simplesmente o mouse Y, aqui ó, mouse values, mouse Y, e vou ligar aqui direto no meu Y. Deixa eu compilar. E olha o que acontece, eu rotaciono, e ele sobe, e ele começa a dar uns eixos estranhos, tá vendo? Eu estou mexendo no mouse e ele tá... Meu Deus, por que isso está acontecendo? É como se, do jeito que eu adicionei, eu vou mover aqui a rotação para o mundo, deixar o mundinho aqui. Então, subo a câmera, rotaciono ela. Aí agora, presta atenção qual eixo que eu vou rotacionar a câmera. Vou rotacionar ela aqui, ó. E olha como ela está rotacionando e criando umas rotações esquisitas. Se eu vou lá mais para cá e depois eu rotaciono aqui nesse eixo, olha, ela está fazendo uma coisa que eu não quero que ela faça. Então, de que forma eu consigo resolver esse problema? Como que precisa ser minha rotação para eu resolver? Deixa eu devolver aqui para a rotação padrão. O meu eixo Z sempre precisa ser no mundo. Veja só, devolvi aqui para o padrão. Vou subir um pouquinho. Então, meu eixo Z sempre tem que ser em relação ao mundo. Se eu mover no Z em relação à câmera, ela vai mover dessa forma assim. Isso é esquisito. Não é o que a gente quer. Agora, por exemplo, o Y já não. O Y sempre tem que ser em relação ao objeto. Então, a gente precisa de duas funções diferentes, realmente. Em relação ao mundo, eu vou mexer no eixo Z. E em relação à câmera, eu vou mexer o eixo Y. E aí tudo vai funcionar como deveria. Devolvendo para o padrão de novo. Então, aqui no meu Event Graph, eu vou ter que fazer isso. Eu vou desconectar isso aqui. E vou criar uma nova função. Só que dessa vez vai ser não World Rotation. Add Local Rotation. E dessa forma, vai dar errado. Eu preciso mover o meu Spring Arm. Eu preciso dizer quem que vai rotacionar. E aí eu vou expandir e vou mexer no eixo Y. E só isso, a grosso modo, já vai funcionar. Quando eu compilar, vou dar play. Eu já consigo mexer a câmera do jeito que eu gostaria. Eu posso fazer alguns ajustes, como por exemplo, aumentar a distância aqui do braço. Vou botar, por exemplo, 800. Eu vou desligar a Collision Test, compilar. Deixa eu mexer aqui, ó. Consigo fazer esse movimento livremente. Na verdade, eu quero um pouco mais longe ainda, 1400. Uma coisa que a gente pode fazer para controlar a sensibilidade é, em vez de conectar diretamente dessa forma o valor do getMouseX diretamente na entrada das minhas rotações, eu posso fazer uma multiplicação, por exemplo, float vezes float, e eu crio uma variável, vou chamar ela de sensibilidade, e vai ser um float. E eu conecto esse valor de sensibilidade nessa minha multiplicação, desse jeito. Faço a mesma coisa também para o mouse Y, vai ficar assim, e então posso escolher o valor de sensibilidade que eu quiser. Eu preciso compilar Blueprint, então compilo. Se eu deixar 0, não vai funcionar. Isso aqui, esse resultado vai sempre dar 0, então nunca vai mexer minha câmera. Se eu colocar 1, vai ficar como era antes. Eu quero um pouco mais sensível, eu vou colocar 2. Um pouco não, né? Ficou o dobro. Vamos testar como vai ficar. Ficou bem bom. Sinto bastante controle da minha câmera aqui. Gostei do jeito que tá. E agora, para a gente ter uma movimentação suave, a única coisa que a gente precisa é utilizar o poder da Unreal. Utilizando aqui no Spring Arm, ele já trouxe isso pra gente. Basta a gente ligar o Enable Camera Rotation Lag, esse de baixo aqui. E aí eu consigo escolher a velocidade. Ou seja, quanto mais devagar, mais atraso. Quanto mais rápido, menos atraso. Se eu colocar, por exemplo, uma velocidade de 4, vai ficar uma movimentação bem suave. Eu arrasto a câmera e a câmera vai bem depois do meu mouse. Vou mover meu mouse muito rápido. Movi. E a câmera foi depois e foi parando devagarzinho. E assim eu consigo ter movimentações suaves de câmera, semelhante àqueles jogos de construção de mundo, construção de terreno, onde eu boto os bonecos, coloco árvore, faço essas coisas. Normalmente jogos que são bem cubinhos, assim, onde você tem os bonequinhos que vão construindo, vão andando. Esse tipo de movimentação costuma estar bem presente. E é isso que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, clique em gostei, que isso ajuda bastante na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal também, porque vai ter bastantes tutoriais aqui divertidos ainda, como esse. Muito obrigado por acompanhar, muito obrigado por apoiar. Isso significa bastante pra mim, fico realmente muito grato. Se possível, escreve aí também um comentário falando o que você achou, o que você espera dos próximos vídeos, se tem alguma sugestão. E de novo, muito obrigado e até o próximo vídeo.